aqui da santa palavra de Deus para nós, pastor Tarcísio, pastor Carlos Campos, 2 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15, palavra muito conhecida para nós, pastor Tarcísio, olha que nos diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor Tarcísio, lendo essa palavra, e não só hoje, mas sempre quando eu leio essa palavra, sempre quando essa palavra, querido ouvinte, ela vem ao meu coração, lá na minha mente vem assim: Senhor, será que eu estou te agradando mesmo do jeito que o Senhor quer? Será que eu estou te agradando, Porque, querido ouvinte, nós precisamos ser cheio da presença do Espírito Santo, nós precisamos ter a nossa vida cheia da presença de Jesus Cristo e ter uma vida alinhada com a palavra. Nós precisamos, queridos, ler a palavra de Deus e praticar aquilo que está na palavra, pastor Tarcísio, nas nossas vidas, para que nós venhamos agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus Cristo, somos filhos do nosso Deus, queridos. Jesus Cristo, ele veio a essa terra com um propósito: morrer na cruz por nós. Sofreu muito, bateram nele, ele foi moído, esmagado. A palavra de Deus nos diz, pastor Tarcísio, lá no livro de Isaías, capítulo de número 53, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Então ele foi moído, esmagado, O próprio Deus, todavia, agradou o Senhor moê-lo, por nós. E nós precisamos, queridos, dar valor a esse sacrifício, Por mais, muitas das vezes, imperfeitos, falhos que somos, mas nós precisamos entender esse sacrifício, entender, olha, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, somos cheios, Senhor, da Tua presença, nós somos novas criaturas, lavados, somos servos do Senhor. E trazendo essa palavra, nos diz assim: procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Será que nós estamos agradando ao Senhor? Será que nós estamos sendo aprovados como obreiros aprovados? Querido ouvinte, lendo a palavra também, lá no livro de João, falando aqui no livro de João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 26, uma das multiplicação ali dos pães de Jesus. Jesus diz assim, olha, de João capítulo de número 6, versículo de número 26, Jesus respondendo disse: na verdade eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Olha o que Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus aqui falando, as pessoas ali, a multidão, as pessoas ali em uma das multiplicações dos pães, muitos estavam ali, apenas pelo físico, para saciar ali a sua fome física. Mas Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Jesus, ele conhece os nossos corações. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele conhece o seu coração aí, o meu coração, como está o nosso coração diante dele. Jesus falou: olha, vocês estão me buscando, olha, apenas pelos sinais que vocês estão vendo, porque Jesus, ele curava, ele libertava, ele ressuscitava, e as pessoas viam, mas as pessoas não estavam querendo ali, um relacionamento com Cristo. Não estavam querendo ali, permitir que Jesus entrasse e quebrasse o coração, limpasse, libertasse mente e coração, limpasse de todo o pecado. Deixa eu te falar uma coisa, querido ouvinte. Jesus, ele quer um relacionamento conosco. Ele quer entrar, limpar o nosso coração de todo o pecado, libertar, abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar o sacrifício dele, aquilo que ele tem feito por nós, enxergar também as armadilhas, as artimanhas de Satanás. E muitos ali não entenderam isso, muitos ali estavam apenas buscando pelo físico, pelo pão físico, mas Jesus falou: olha, vocês estão trabalhando, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha, Jesus falando: eu quero um relacionamento com você, eu quero entrar no seu coração,
Eu quero que você viva uma vida lavada e remida no sangue de Jesus, uma vida conforme a minha palavra. Eu quero te salvar. Eu não quero que você vá para o inferno, mas eu quero te levar para a glória. Queridos, para a gente ser aprovado, a gente precisa praticar isso também, né? E não buscar o Senhor pelo que perece, não pela bênção que Ele pode nos dar, porque Ele pode. Tem tantas pessoas que buscam Jesus, pastor Carlos, pastor Tarcísio, apenas, pela bênção. Olha, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma porta de trabalho, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma cura para o meu filho. Sim, Jesus, Ele pode curar, Ele cura, sim, mas Ele quer um relacionamento com você. Ele quer que você entenda: olha, eu preciso de Jesus na minha vida, eu quero ter um relacionamento, eu preciso ir para a glória, eu não quero me ceder às vontades de Satanás, porque o inferno ele existe. Não queremos ir para lá, mas queremos ir para a glória. Eu quero fazer a vontade de Jesus Cristo. Então, para ser aprovado, precisamos fazer isso, queridos. Pastor Carlos, pastor Tarcísio, lembrando também aqui de Ezequias, Ezequias ali, um servo de Deus, reinou ali sobre o povo de Deus, foi rei de Israel. Ezequias, um homem de Deus, um homem que fez tudo aquilo que foi bom aos olhos de Deus, um homem que tirou toda idolatria do templo, pastor Tarcísio, pastor Carlos, um homem que não permitiu que a idolatria entrasse ali no templo. Ele limpou ali, tirou toda a idolatria do templo, um homem que fez tudo aquilo que era bom, reto aos olhos de Deus. Mas foi um homem também que aconteceu algo na vida dele, que ali ele virou o rosto para a parede e chorou. E Deus falou com ele: olha, coloca a tua casa em ordem, porque senão você vai morrer, você não vai viver. A casa é a nossa vida, nós precisamos buscar a Deus, Ezequias passou por um momento que, se ele não colocasse em casa a vida dele em ordem, ele poderia morrer. Então, ser aprovado por Deus, por Jesus Cristo, é reconhecer nossas fraquezas, pastor Carlos, pastor Tarcísio, reconhecer e arrumar nossa casa, que é a nossa vida, porque senão a morte espiritual ela pode vir, bater a porta e possamos morrer espiritualmente. Então precisamos colocar a casa em ordem, precisamos entender que precisamos de Jesus Cristo, porque só Ele cura a ferida, só Ele cura a chaga, a ferida. Para ser aprovado também por Jesus Cristo, precisamos entender. São muitas coisas, pastor Carlos, pastor Tarcísio, mas precisamos entender também que Jesus lavou, o pé dos discípulos, pastor Tarcísio, pastor Carlos, lavar os pés dos discípulos, então é servir, lavar os pés dos discípulos, os pés nos apontam para a nossa caminhada, com Cristo. Servir, se colocar no lugar do outro, muitas das vezes a palavra de Deus nos confronta, fácil não é, ela nos confronta, mas precisamos buscar a Deus e agir como Jesus agia. Precisamos agir conforme a palavra de Deus nos manda, agir. Precisamos agir como Jesus agia, conforme a palavra de Deus age. Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos, Ele serviu, Ele perdoou. Muitas das vezes feria, Ele nos ensinou: fere uma face, dá a outra. Ele exerceu ali o perdão. Então exerce o perdão também. Fácil não é, mas exerce o perdão. É uma milha, anda duas, anda três, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele ensinou o princípio ali de servir. O que é servir, Alisson? O que é servir, pastor Tarcísio? O que é servir, pastor Carlos? O que é servir para o Senhor, pastor Carlos Campos? Eu entendo que é você facilitar a vida do outro. Mas o senhor tem esse entendimento também, pastor Carlos Campos? Não, com certeza. Isso estava no meu coração, você falando, o que a palavra fala? Se você não vive para servir, você não serve para viver. É verdade. Não é isso? Então, a nossa vida, nós precisamos servir. O que é servir? É você facilitar a vida do seu irmão, do seu semelhante, com tudo aquilo que você tem condição de fazer para agradar, para ajudar, para fazer a diferença na vida dele. Pastor Carlos Campos, pastor Tarcísio, não sei se vocês pensando, porque o senhor falou uma coisa, mas facilitar a vida do outro é uma coisa que a gente precisa buscar do Senhor Jesus Cristo, a maturidade espiritual cada dia, porque às vezes facilitar. Às vezes eu vejo meu irmão numa situação
né? Muitas das vezes a gente tem muito a julgar, a criticar, né? Estender pouco as mãos, né, pastor Tarcísio? Não é verdade? O inimigo ele já faz isso. O inimigo ele acusar 24 horas por dia a vida das pessoas. Deus serviu o próprio Filho para nós alimentarmos dele. Verdade. E o que vocês vão fazer daqui a pouco? Vocês vão servir lá no presídio. Isso, Amém. vamos servir lá, Para facilitar a vida daqueles Amém. presos Em nome de que estão lá. Jesus. Tá bom. Isso é servir, né? Tem vários tipos de serviço aí, né? Verdade. Tem pessoas que servem coisas assim prejudiciais, né? Que aí dificulta a vida do outro. Agora, quem está nos planos do Senhor, quem está servindo aqui, igual nós estamos fazendo aqui agora nesse programa, Servindo, semeando a semente. servidos ali da palavra de Deus, né? E aquelas pessoas foram servidas, os presos ali, foram servidas de coisas que os prejudicaram, eles estão presos. E nós vamos lá para servir a palavra, para Facilitar a vida do outro. Verdade. E às vezes, às vezes a gente precisa estar atento, né? Eu falei aqui de estender as mãos, né? Semeando a semente, tem que estender as mãos para o meu próximo. Às vezes o inimigo já faz isso, ele é acusador o tempo todo, ele quer destruir. O mais interessante, né? Quando nós falamos em servir aqueles que se dizem nossos inimigos, né? Porque servir um amigo é muito fácil. Verdade. Servir quem a gente ama, quem está próximo a gente, é muito fácil. Mas e aquele que já tentou nos prejudicar, já tentou puxar o nosso tapete no nosso trabalho, já prejudicou os nossos familiares? Aí que faz a diferença, né? Nós temos que estar com o coração, porque o Senhor Jesus, né, Ele nos ensinou o quê? A perdoar, né? O maior exemplo que nós temos de perdão foi Ele naquela cruz maldita, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A palavra do Senhor fala o quê? Para que nós tenhamos a mente de Cristo. Jesus disse que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Eu Não é estive isso? na casa de uma pessoa essa semana, o filho dela foi assassinado, e é uma mulher, uma senhora, e ela com muita mágoa, né, no coração, e eu conversei com ela e falei sobre isso. Ela falou: vai pagar? Olha, não vai ser castigo de Deus, não vai ser as pessoas têm as consequências daquilo que fez. São as Davi consequências. fez tanta coisa errada e as coisas erradas teve as consequências. Ele não é livre, a pessoa não fica livre da consequência. Igual muitas das pessoas que estão presas não são livres da consequência, mas eles estão também no plano de receber as bênçãos de Deus, porque Deus ele vê o coração da pessoa, arrependeu, amém. Agora, quem guarda a mágoa no coração, esse sim é o que está doente. Verdade. Então, isso que eu conversei com ela, eu falei para ela sobre as pessoas que erraram. Não tem ninguém que me errou, não. Né? Não tem ninguém que me errou. Agora, guardar mágoa é bem ruim. E agora, o que o pastor Carlos falou aí, você perdoar uma pessoa é muito difícil, mas é Libertador, né? O perdoador, aquele que perdoa, ele recebe bênção tremenda, porque aquele que o prejudicou vai sentir brasa queimando na cabeça dele. Olha, é incrível a Bíblia, né? É loucura mesmo para quem não está nos planos do Senhor. A palavra de Deus para quem é ímpio é loucura mesmo, né? Agora, para quem conhece o Senhor, é bênção de Deus sobre a vida. Mas por isso, meus queridos ouvintes, nós temos que partir, porque nós vamos servir agora, né, pastor Carlos? Lá no presídio. Um pouco atrasado, porque 8h50